Nesse vídeo, nós vamos falar como reduzimos 70% o custo de uma plataforma de dados em produção para um cliente, tá? Então, nesse vídeo, eu vou detalhar para você, vou mostrar as tecnologias que a gente usou nesse projeto de consultoria. Foi um projeto de consultoria na área de engenharia de dados. Esse cliente nos procurou porque ele sentia que o custo, né, da sua plataforma estava muito alto. Então, ele buscou aí a Stack Tecnologias, a nossa empresa, para ser uma parceira, para trabalhar, né, modernizando a sua plataforma para evitar custos desnecessários, obviamente. Então, eu vou trazer para você aqui detalhes do que a gente fez, como que funcionou, tá? Para a gente reduzir esse custo. Por que que a gente conseguiu reduzir esse custo? Então, ao fim desse vídeo, você vai ter essas informações, você vai ter informação de como que era essa plataforma, qual era o vilão do custo alto ali naquele aspecto, por que o custo era tão alto de plataforma de dados nesse caso, né? E como que a gente modernizou essa plataforma para reduzir custo, beleza? Então vamos lá. Mas antes da gente entrar aí no conteúdo, eu quero aproveitar para lembrar você que nós temos um diagnóstico gratuito da sua plataforma de dados. Se você busca um diagnóstico gratuito por uma empresa especialista, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e agende o seu diagnóstico. A gente vai entender ali se a sua empresa, né, como que a gente pode trazer esse diagnóstico gratuito para a sua empresa. Nesse trabalho, a gente faz um raio-x mesmo da sua plataforma de dados nos aspectos de engenharia de dados, data science e GenAI. E a gente entende o que que você busca com a sua plataforma, quais são os seus principais objetivos com a plataforma de dados, né? E a gente te dá esse diagnóstico para saber se a sua plataforma está aderente. Então, não perca essa oportunidade. No link da descrição aqui do vídeo, você pode clicar nessa página, fazer sua inscrição gratuitamente e a gente vai entrar em contato. Vamos lá. Bom, eu vou apresentar aqui um pouco da arquitetura, de como a gente começou esse trabalho, né? O que que esse cliente utilizava ali e qual que foi a chave para a gente reduzir esse custo. Primeiramente, explicando, o cliente tinha um custo elevado, principalmente na camada de processamento. Então, esse cliente tinha uma plataforma com foco em engenharia de dados, que rodava no GCP, e o objetivo dele era ter diversos pipelines que rodavam de hora em hora, tá? Pipelines em batch mode, que rodavam de hora em hora para processar um grande volume de dados. Na verdade, nem era tão grande assim. A gente não tinha tanto um volume de dados. Era tabelas que tinha cerca de 3 milhões de linhas, tá? Isso por hora. Então, isso inviabilizava o cliente de trabalhar com pandas, por exemplo. Então, esse cliente começou a usar Spark, tá? Então, no caso lá, ele usou o Dataproc do GCP, e aí ele tinha uma arquitetura Lakehouse, onde ele escrevia em Delta Lake, tá? Usava Spark para processar os dados, escrevia em Delta Lake essas transformações de dados, né, no GCS, no Google Cloud Storage, e à medida que esse volume aumentava, esse cluster escalava também. Então, eles usavam o Dataproc Serverless lá. Bom, o que que a gente fez? A queixa do cliente era, a gente tem um custo muito alto de plataforma. Quando a gente investigou, fizemos um assessment no ambiente do cliente para identificar qual que era o problema, a gente percebeu que o custo de usar o Dataproc na GCP era muito alto, tá? Então, a gente identificou que o maior vilão, no caso aí, né, que trazia um alto custo, era o Dataproc. Então, a gente entendeu que eles tinham diversos pipelines, dezenas de pipelines escritos em Spark, e a gente foi entender como reduzir esse custo de pipelines em Spark. Quando a gente emergiu ali no cenário dele, a gente viu que ele trabalhava com Dataproc Serverless, tá? Então, o time tinha desenvolvido os pipelines usando Dataproc Serverless, usando o Spark, e a gente foi entender os fontes ali, os códigos daqueles pipelines, para a gente entender onde otimizar. Então, a gente até viu algumas oportunidades de otimização de pipelines, né? De pipelines Spark. Porém, isso não ia reduzir tanto o custo. Então, foi decidido fazer uma análise detalhada de cada aplicação, das principais e as que gastavam mais tempo, para a gente entender se a gente conseguia substituir o Spark nesse cenário. E aí a gente chegou na conclusão que era possível substituir o Spark por um outro engine de processamento, na qual a gente poderia trabalhar com menos custo, tá? E a gente entendeu que não tinha nada ali que tinha sido escrito em Spark que era efetivamente tão crítico a ponto do cliente usar Spark para todos os pipelines, né?
E a gente entendeu que o Spark era um overkill, né? Um over-engineering que estava naquele ambiente ali, tá? Porém, a gente não conseguia trabalhar também com pandas, por ser uma biblioteca limitada e pela quantidade de linhas que as tabelas tinham, né? As tabelas a serem processadas tinham, o pandas não ia funcionar muito bem. Foi aí que a gente decidiu fazer POC, né? Fazer um teste com os principais pipelines, e a gente decidiu investigar e substituir o Spark pelo DuckDB. O DuckDB, se você não conhece, vou te apresentar, é um banco de dados em memória, né, um sistema de banco de dados em memória que permite a gente fazer altas transformações, fazer transformação de dados usando Python ou usando SQL e aproveitando essa engine de computação vetorizada, né, um banco de dados vetorizado ali, né, colunar, onde a gente consegue escrever em SQL de uma forma muito performática. Ele é muito mais performático do que trabalhar com uma biblioteca como Pandas, mas entrega a mesma flexibilidade. E aí a gente começou a fazer testes usando o DuckDB, né? Então a gente começou a trabalhar com o DuckDB, a gente instalou o DuckDB, tá, como uma biblioteca Python, e a gente começou a refatorar os códigos que antes eram Spark, né? Antes utilizavam PySpark para trabalhar com o DuckDB e transformando os dados em memória. Tá? Olha que interessante. E a gente percebeu que o DuckDB conseguia manipular esse volume de dados numa boa, tá? Conseguia manipular 3 milhões de linhas com uma performance muito boa e não tinha essa real necessidade de trabalhar com Spark. Então a gente começou esse processo de migração. Tá? Então a gente começou o processo de migração trabalhando com DuckDB, né, migrando os pipelines que eram escritos em PySpark para código SQL dentro do DuckDB. Então a gente misturou o código Python com código SQL com DuckDB, né? Então foi a nossa engine que a gente conseguiu processar as principais tabelas de dados. E aí, gente, a nossa arquitetura ficou dessa forma. Deixa eu abrir aqui para mostrar você, né? Mas a nossa arquitetura ficou, após migrar, né, para o DuckDB, a gente ficou com essa arquitetura aqui, que é, a gente tinha ingestão de dados sendo feita com Airbyte, né? Que eles já trabalhavam com Kubernetes, então esse aqui tinha container rodando Airbyte. Essa ingestão de dados escrevia os dados em CSV e Parquet para dentro de um GCS, no Data Lake. A gente lia esses dados com o DuckDB, ok? Com Python e DuckDB, isso sendo orquestrado pelo Airflow em containers Docker, né? Onde está sendo tudo orquestrado pelo Google Google Kubernetes, né? Google Kubernetes Engine, né? O GKE. Então a gente orquestrado pelo Kubernetes do Google. Então a gente começou a processar dados com o DuckDB e escrever em Parquet na segunda camada, e assim por diante. Isso era lido pelo BigQuery, tá? E a gente entregou a plataforma dessa forma. Então a gente migrou o que era antes Spark com Dataproc, né? O que era antes Spark com Dataproc virou o processamento com DuckDB. Só que a grande diferença aqui, que deu uma redução de custo significativa, foi o fato de deixar de trabalhar com o Dataproc, que é um produto serverless, é um produto gerenciado do GCP, que é muito bom, inclusive, tá? Mas tinha um alto custo nesse cenário, para uma arquitetura mais vertical, onde a gente tinha o DuckDB instalado ali numa EC2, né? Então, no caso ali, a gente estava usando isso via containers no Kubernetes, funcionou muito bem. Né? Então, a grande redução de custo se deu em tirar o Spark, que era uma solução mais escalável, mais cara, que não tinha essa necessidade de trabalhar com Spark nesse cliente. A gente migrou isso tudo para containers Docker, trabalhando com o DuckDB e funcionou muito bem. Tá? Então, a gente conseguiu reduzir significativamente, até 70%, o custo dessa plataforma de dados, fazendo essa migração para uma tecnologia open source, né, uma tecnologia de desempenho muito interessante, e a gente conseguiu reduzir drasticamente esse custo. Por quê? Porque a gente deixou de usar o Dataproc, que antes a gente eles disparavam lá cerca de algumas dezenas de pipelines que aconteciam todo dia no Spark Serverless, no Dataproc Serverless, e a gente passou a ter uma infraestrutura limitada, né? Que era o que o DuckDB consumia de memória e CPU ali dentro do nosso Kubernetes. A gente escalou, conseguiu processar o mesmo volume de dados, com folga, tranquilo, sem ter esse custo aí tão alto por usar uma solução serverless. Então,
Esse foi o principal motivo aí da redução de custo significativamente. Com isso, a gente conseguiu reduzir custo, que era o principal objetivo do cliente, né? Conseguimos entregar todos os pipelines escritos em uma tecnologia mais simples, tá? Sem trabalhar com Spark, no caso. Isso teve uma redução de custo significativa. E aí, talvez você pode estar se perguntando, né? Se tinha uma real necessidade desse cliente de trabalhar com Spark. E eu já te respondo que não. O cliente, ele escolheu trabalhar com Spark, no caso, a escolha de trabalhar com Spark foi mais por uma incapacidade de trabalhar com pandas, né? Porque o pandas tinha um limite de memória, então o cliente automaticamente, os engenheiros ali, automaticamente começaram a trabalhar com um framework mais veloz, né? Que é o Spark, para romper esse limite aí de processamento em memória. E aí eles entenderam que esse era o melhor cenário, mas fazendo um estudo mais detalhado sobre a arquitetura, entendendo os pipelines, fazendo um estudo dos fontes ali, dos pipelines, o código que o cliente está usando, a gente percebeu que não tinha essa real necessidade de trabalhar com Spark. Dava para trabalhar com um framework mais barato, uma biblioteca mais barata, né, que era, no caso, o DuckDB. Então, eu te convido a fazer esse experimento. Pesquisa se a sua plataforma de dados ela está otimizada com relação a custo, tá? Inspecione essas tecnologias emergentes, como o DuckDB, é uma tecnologia relativamente nova, mas é uma tecnologia já robusta e que está sendo um sucesso aí, né? Inclusive, esse projeto está em produção até hoje, tá? Então, resumidamente, a gente ficou com essa arquitetura que eu vou mostrar aqui, que foi o Airflow gerenciando tudo, né? O DuckDB na camada de processamento, o BigQuery sendo o Data Warehouse ali, que lia os dados para entregar a camada de Data Warehouse, né, e ter o DataVis conectado a ele, tá? E o DuckDB sendo a camada principal de processamento. Com isso, a gente reduziu bastante o custo dessa plataforma usando uma solução, uma open source barata, fácil de gerenciar, né? Então, pessoal, eu fico por aqui. Esse vídeo foi para trazer e compartilhar esse case com vocês, né? Lembrando, eu vou voltar a lembrar você que, se você quiser um diagnóstico completo sobre a sua plataforma de dados, não deixe de se inscrever, o link está aqui na descrição do vídeo, a gente vai te ligar, vai conversar com você para agendar o seu diagnóstico. E também dizendo que, se você quer conversar sobre uma modernização, sobre um trabalho de engenharia de dados, né, na sua empresa, o link do meu LinkedIn está aqui na descrição do vídeo, basta me enviar uma mensagem. Ou ainda, se você tem dúvidas sobre esse projeto, ou quer entender se esse projeto pode atender a sua empresa, também, o link do meu LinkedIn está aí, só entrar em contato comigo, vai ser um prazer conversar com você e a gente te ajudar de alguma forma, beleza? Fico por aqui, te vejo em breve nos próximos vídeos. Um abraço.